Capítulo 6. Ocupado. Receber uma promessa de Deus com relação ao nosso futuro é algo maravilhoso. Até certo ponto, é como se tivéssemos a garantia de que não precisamos nos preocupar com nada na vida. Confiamos que Deus cuidará de tudo para cumprir o que prometeu. Mas em análise simples, quem disse que para isso acontecer não seria necessário nenhum esforço da nossa parte? Se atentarmos para as páginas do Novo Testamento, veremos que alguns milagres que Jesus realizou requeriam algo além da fé. O cego Bartimeu, além de clamar para ser visto, precisou se levantar e ir até Jesus, apesar da sua condição. Marcos 10, 46 e 52. O paralítico com seus amigos conseguiram a atenção de Jesus porque abriram um buraco no telhado da casa em que ele estava. Marcos 2, 1 ao 12. Os 10 leprosos obedeceram à ordem do mestre e, no caminho, até os sacerdotes foram curados. Isso nos mostra que, em determinadas situações, só a fé não basta. E ter ouvido uma palavra da parte de Deus sobre o nosso futuro não é a carta aberta para não fazer nada e esperar que tudo caia do céu. É necessário agir. Como diria meu pai, andar no caminho da promessa. Lembro que eu tinha uns 8 ou 9 anos quando Deus usou alguém em profecia para mim pela primeira vez. Foi um culto na nossa casa e eu só chorava enquanto ouvia um CD gravado, muitas viagens de avião, passaporte e tantas coisas que para mim, naquela época, pareciam impossíveis. Cresci ouvindo muitas outras vezes sobre o meu chamado e sobre o que Deus faria através de mim. À medida que o tempo passava, entendi que as promessas de Deus não me impediam de seguir a vida normal, de estudar, trabalhar e sonhar, desde que esses sonhos estivessem dentro dos planos de Deus. Aos 16 anos, terminei o ensino médio e o meu sonho era cursar uma faculdade. Porém, não passei na faculdade pública e não tinha condições para pagar uma particular. Então, comecei a fazer cursos profissionalizantes que a minha mãe pagava com muito esforço do pouquinho que tínhamos em casa. Aos 18 anos, consegui meu primeiro emprego. E após esperar alguns meses para firmar por lá, comecei a cursar uma faculdade, pagando com o meu salário, que era praticamente apenas para isso, sobrando muito pouco. Enquanto eu fazia tudo isso, o caminho que Deus traçava seguia de maneira paralela. Muitas vezes eu saía direto do trabalho para atender agendas que fossem próximas à minha cidade e em dias que não tinha aula ou que poderia faltar na faculdade. Todo fim de semana eu tinha viagens para o interior do meu estado ou para estados adjacentes. Sentia o cuidado de Deus em minhas duas trajetórias, a do estudo e trabalho e a do ministério. Trabalhei na mesma empresa por 4 anos, o mesmo período do meu curso na faculdade, e durante esse tempo também fiz alguns estágios liberados pelo meu empregador. Depois desse tempo, Deus nos disse que estava na hora de descer do barco e andar sobre as águas. Depois de ouvir isso, tanto eu quanto meu irmão Cláudio, com quem sempre cantei junto e formamos a dupla Canção e Louvor, saímos dos empregos e passamos a viver totalmente para a obra de Deus. Contei essa parte da minha história para exemplificar que não devemos ficar sem fazer absolutamente nada até que a promessa e chamado de Deus se cumpra em nossa vida. Algumas pessoas entendem errado e acham que Deus vai cumprir seu propósito em nós do mesmo jeito que Ele fez com toda a criação. Apenas sobre o poderoso haja. Ele tem poder para fazer o que quiser por nós, em nós e através de nós. Mas o imperativo dele para nós, em determinados momentos, é esforce-se. Toda a trajetória que tive, os caminhos por onde passei, me prepararam para o ministério que vivo hoje. Fiz cursos de telemarketing, ensinei muitas coisas à minha mãe, para quem cuidava da nossa agenda. Vendendo e cumprindo metas, aprendi a cuidar da parte empreendedora da nossa empresa. Gerenciando, aprendi a criar estratégias para manter a parte burocrática organizada e a delegar tarefas para os meus familiares e funcionários que nos ajudam nos bastidores do nosso escritório. Ensinando e falando em público com críticos adolescentes, aprimorei minha maneira de falar em público. Tudo me trouxe ensinamento. E o caminho que seguia paralelo ao meu ministério era, de fato, da parte do treinamento de Deus para comigo. Deus só nos coloca diante de desafios para os quais tenha nos treinado e dificilmente chama quem está parado. Com Josué, sucessor de Moisés, também foi assim.
Ele viveu ao lado de Moisés e passou por situações que treinaram para ver o seu sucessor. Ele viu quando o maior legislador de Israel levantou as mãos e o povo venceu a guerra. Quando se tornou líder e se viu diante de uma batalha contra o povo de Ai, Josué levantou a lança e não a retirou até que a batalha fosse vencida. Davi tinha currículo para apresentar a Saul quando foi questionado pela sua aparência e pequenez diante de um gigante. Ele já havia matado um urso e um leão enquanto cuidava das ovelhas de seu pai no campo. Grandes líderes como Moisés, Saul e até o rei Davi foram chamados ou receberam a visita de Deus para desenvolver suas respectivas missões enquanto cuidavam ou procuravam rebanhos. Ao escolher seus discípulos, vimos Jesus chamar pescadores ocupados como Pedro, André, Tiago, João e até funcionários públicos, Mateus, que era cobrador de impostos. Diante disso, não desanime se o caminho que está seguindo hoje parece muito diferente do que você sonhou ou do que Deus te prometeu. Ele pode ser parte da estratégia de Deus para forjar e deixar você pronto para cumprir seu propósito. Saiba que você tem ao seu lado o maior motivador de guerreiros em busca de seus sonhos. E seu desejo é de nos ver crescer, vencer batalhas, ficarmos experientes e superarmos os obstáculos. Há dias em que parece que o que estamos fazendo realmente não tem sentido. O desânimo e as dúvidas estão tão presentes em nossa geração que não é à toa que o número crescente de pessoas que se dizem motivadoras estão baixos. Mas se olharmos bem, Deus é o maior motivador ou treinador que já existiu e seu intuito nada mais é do que nos tornar campeões e fazer de nós conquistadores de sonhos. Tomei a liberdade de listar algumas das frases motivacionais mais repetidas por essas pessoas e traçar um paralelo com os ensinamentos que Deus nos deixou através de sua palavra como fonte de motivação que precisamos. Use bem o seu tempo. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Efésios 5:16. Conheça-se e potencialize-se. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Provérbios 16:32. Mude o que precisa ser mudado. Deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Romanos 12:2. Não reclame. Faça tudo sem queixas, sem discussões. Filipenses 2:14. Seja ousado e corajoso. Seja forte e corajoso. Deuteronômio 31:6. Você só colherá se plantar. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Salmos 126:5. Existem inúmeras frases motivacionais, mas citei aqui apenas algumas que fundamentam a motivação. E elas também devem ser repetidas sempre que necessário ou para que se tornem parte do que ouvem. A forma com que Deus se dirigiu a Josué é uma prova do zelo que ele tem pelos seus. O capítulo 1 de seu livro contém ordens e incentivos repetitivos de Deus para que o sucessor de Moisés, de uma vez por todas, perca o medo. Seja forte e corajoso. Expressão repetida 3 vezes. Não fique desanimado, nem tenha medo, e se esforce. São só algumas dos imperativos de Deus para o líder substituto. Josué 1, do 1 ao 9. Isso se dá pelo fato de que Deus não desiste de nos renovar, mesmo que Ele já tenha feito isso muitas vezes. Quando vier o desânimo e o medo, lembre-se de que faz parte do processo e que o seu Deus sabe os seus, o tempo e para onde estará te direcionando. Faça o que estiver ao seu alcance e deixe o resto com Ele. Compreenda que o chamado de Deus pode ser que se cumpra hoje, mas também pode ser que se demore um pouco, enquanto é necessário te preparar. Normalmente o coração aponta para algumas direções. Há caminhos a ser trilhados, baseados na nossa habilidade ou nos dons que temos. É necessário pedir a ajuda do Espírito Santo e dar início a essa jornada. Estudar, se aperfeiçoar,
avançar, se conhecer e melhorar, tudo isso são processos que precisam ser vivenciados, mesmo por aqueles que receberam a promessa da parte de Deus. Profissões e dons podem e devem ser aprimorados para que sirvam ao propósito de Deus com excelência. Tenha em mente que Deus conta com agentes de seu reino nas mais diversas áreas, faixa etárias e contextos sociais. O caminho de Deus para você pode ser entre pessoas desfavorecidas, do mesmo modo que você pode ser porta-voz do amor de Deus para pessoas bem-sucedidas, que também precisam saber sobre Ele. Qualquer que seja a sua área de atuação, alvo, desígnio ou chamamento, desenvolva-as com diligência, dando o melhor de si. Em Eclesiastes 9:10, Salomão aconselha: a tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem reconhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai. O céu deseja que as suas obras gloriem ao nome do Pai. Por isso, quando fizer, faça com excelência. E sempre se lembrando do imperativo de Jesus quando disse: assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. Louvem o Pai de vocês, que está no céu. Mateus 5:16.